Vou pregar em português, tá bom? Todos são bem-vindos aqui essa noite. Você que nos visita, espero que você esteja se sentindo à vontade. Pega a sua Bíblia agora, vamos abrir a palavra de Deus. Vamos nos concentrar nos próximos 30 minutos em ouvir a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus, tomarmos decisões também através do estudo da palavra de Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado, Deus, pela sua misericórdia, por sua bondade, Senhor, porque o Senhor sempre derrama sobre nós seu amor. Sentimos tão amados pelo Senhor, Deus. E é um privilégio poder estar aqui hoje, Deus, e cantar louvores ao Senhor, ouvir boas notícias, ouvir irmãos de todos os lados do mundo compartilhando sobre suas experiências com o Senhor, Deus. A minha oração é que o Senhor me use como instrumento agora para pregar a Tua palavra e que o Senhor prepare cada coração aqui, Senhor, que cada um receba o que o Teu Espírito está trabalhando nesse momento na vida de cada um, Senhor. Muito obrigado, oramos em nome de Jesus, amém. O título de hoje, Querer tem Poder. A Copa do Mundo acabou. E o Brasil não conquistou o Hexa. Que pena, né? A gente estava acreditando que ia acontecer, né? Mas sabe, é interessante ver esse clima de Copa no mundo, do mundo, aqui no Brasil, em todos os lugares do mundo. O que é mais marcante é que cada seleção que entra para jogar, eles entram com um desejo marcante, profundo, de querer ganhar. Todos eles entram com, a gente costuma falar de uma forma mais popular, né, com sangue nos olhos. Querendo ganhar. Porque o mundo todo está olhando para eles aqui naquele momento, está todo mundo de olho ali. É um campeonato de 4 em 4 anos. E é uma grande oportunidade de alavancar a carreira desses jogadores, porque é uma vitrine o que está acontecendo ali, né? Eu lembro que num dos jogos nós estávamos assistindo, eu e a Rosângela, nem lembro qual jogo que foi, e a Rosângela me perguntou, por que esses jogadores sentem tanta cãibra? E estava tendo um jogo e realmente estavam tendo muitas cãibras. E a resposta para isso é que num campeonato comum, como o Campeonato Paulista ou Brasileiro, um jogador normalmente corre de 7 a 8 quilômetros, 10 quilômetros no máximo, numa partida de futebol, e a média na Copa do Mundo, muitos deles têm chegado a 15 quilômetros, 14 quilômetros, numa partida de futebol. Porque eles dão tudo, eles entram lá com um desejo ardente de querer vencer. É um desejo de querer ganhar. Eles entram com muita vontade de ganhar o jogo, de levar a taça para o seu país. E é assim, né? Quando a gente quer alguma coisa mesmo, quando nós queremos alguma coisa no fundo do nosso ser, a gente tira uma força lá do íntimo, não é? Às vezes você não sabe nem de onde que veio aquela força, porque você queria tanto alcançar algo e você foi lá e batalhou. O ser humano é assim. Nós somos assim. Não é à toa que quando uma mãe vai salvar o seu filho de algo, de um perigo, ela arranja força da onde ela não sabe que vem. E ela vai e salva o seu filho. É o desejo de querer salvar, o desejo de querer conquistar, alcançar aquele objetivo. E Deus, que nos criou a mim, criou a você, criou a todos nós aqui, Ele sabe desse desejo que nós temos dentro de nós. Ele sabe dessa força que nós podemos tirar do nosso íntimo. E Ele quer que nós o amemos, que nós o busquemos com esse querer, com esse desejo. Sabe, eu quero ler com vocês uma história hoje, em João capítulo 5, onde Jesus deixa claro isso. Para um homem, um paralítico. Há um tempo atrás eu estava aqui pregando sobre o paralítico de Marcos 2, que é aquele que Jesus colocou, que os amigos levaram ele até o teto de uma casa e colocaram ele através do buraco da laje na frente de Jesus. E Jesus ficou impressionado com ele e o curou. E hoje eu quero falar desse outro paralítico. Nós vamos ler aqui em João, capítulo 5, versículo de 1 a 9. Se puder colocar a escritura aqui para o pessoal acompanhar, só
João capítulo 5, de 1 a 9, na NTLH, tá bom? Então, acompanha comigo, por favor. Todo mundo está lá? João capítulo 5, versículo 1. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betzata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: "Você quer ficar curado?" Ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue a sua cama e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Sabe, esse tanque ficava em Jerusalém, na entrada, na porta das ovelhas, e ele ficava num bairro chamado Betzata, que era um bairro de Jerusalém, logo na entrada dessa porta das ovelhas. E ele ficou popularmente conhecido na LTH traz esse nome, né, de Betesda, na NVI, desculpa. Ficou popularmente conhecido como Betesda, que do grego significa Casa da Misericórdia. Muito provavelmente por essa crença. Sabe, alguns estudiosos, eles se dividem ao afirmar sobre esse trecho que está entre colchetes aqui, na NTLH, na versão NTLH, sobre se isso realmente acontecia ou se era uma crença muito forte daquela época. Alguns estudiosos defendem que isso acontecia, que o anjo vinha realmente e mexia essa água e as pessoas eram curadas. Outros acham que isso era apenas uma crença muito forte e que as pessoas iam até lá à busca desse acontecimento na vida. E aí nós vemos o paralítico, esse homem. 38 anos, doente. Imagina você, tenta se colocar na situação dele, 38 anos, com uma doença que te limita. No caso aqui a paralisia, mas uma doença que tem limitado, tem paralisado você por 38 anos. Eu imagino que esse homem já devia ter buscado várias curas. Já foi atrás de vários curandeiros ou várias... Onde tinha, provavelmente, alguém falando alguma coisa, esse homem provavelmente ia atrás de buscar cura. E não é diferente dos dias de hoje, né? Hoje tem tantos gurus. Você abre a internet, é o que mais tem agora na internet. Um guru disso, um guru daquilo, e as pessoas estão indo atrás das suas curas, colocando esperança em coisas. Sabe o que é interessante pensar aqui? Que apesar de ter essa crença de que um anjo vinha, mexia a água, e aí o paralítico entrava ali e era curado, não foi nem a água, não foi nem o anjo, mas foi Jesus que curou esse paralítico. E sabe, irmãos, para nossas vidas, apesar de muitos oferecerem curas e soluções por aí afora, quem cura a nossa alma de verdade é Jesus. Jesus tem o poder para curar tanto a nossa alma, nosso corpo. Jesus tem o poder. Buscar Jesus, ter relacionamento com Jesus, é que traz as curas. Sabe, Jesus curou vários paralíticos. Registrou na Bíblia vários paralíticos, coxos que foram curados. E esses acontecimentos físicos sempre tinham também uma lição espiritual que nós podemos trazer para a nossa vida hoje.
uma lição espiritual também que Jesus queria ensinar para as pessoas naquela época. Sabe, se você olhar no versículo 14, desse texto que nós lemos aí, um pouquinho mais para frente, depois que Jesus curou esse paralítico, ele encontra de novo com esse paralítico no pátio do templo. E olha só o que Jesus pergunta para ele, no versículo 14. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: escute, você está curado, não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. Sabe, é interessante pensar aqui, né? Porque Jesus poderia ter falado, e aí, tudo bem? Você está andando bem? Olha, faz uns exercícios aí para você poder caminhar melhor, para você adquirir resistência física e tal. Jesus não falou da cura dele, simplesmente. Jesus foi lá e perguntou da vida espiritual dele. Falou da vida espiritual dele. Eu sei que damos valor a tantas coisas nas nossas vidas. Saúde, a nossa vida financeira, a nossa vida amorosa. Mas e a nossa vida espiritual? E a sua vida espiritual? Ela tem tanta importância como as outras áreas da nossa vida? Jesus estava dando aqui uma importância, sinalizando aqui a importância maior, a importância da nossa vida espiritual. Sabe, é interessante porque, da mesma forma que esse paralítico estava aqui estagnado 38 anos, trazendo para a nossa vida espiritual, podemos também estar estagnados em algumas áreas da nossa vida. Podemos estar estagnados ou paralisados em diversas áreas da nossa vida. Talvez no seu casamento. Talvez o seu casamento esteja numa paralisia há alguns anos já. Talvez o relacionamento que você tem com a sua família está numa paralisia. Talvez a sua fé esteja numa paralisia. Já aqui há tantos anos e nada está acontecendo na sua vida. Talvez as suas amizades estejam numa paralisia. Seja lá, todos nós temos algum ponto em nossa vida que está em paralisia, está estagnado. Qual é o seu? Ou quais são os seus? Essa mensagem é para você também. Para mim. Sabe, talvez você está pensando, eu preciso restaurar o meu casamento. E é interessante porque Jesus chega aqui, antes ele chega para ele e faz uma pergunta. E eu acho essa pergunta o cerne do objetivo de Jesus aqui nessa parábola. Ele pergunta: você quer ser curado? Parece até uma pergunta meio boba, né, para um paralítico de 38 anos. Mas a gente sabe que Jesus nunca fez uma pergunta boba. As perguntas de Jesus tinham muito fundamento. Sabe, pergunta boba, às vezes a gente faz, né? Eu sou mestre em fazer pergunta boba. Essa pergunta tipo, você está com alguém, conhece faz amizade com alguém do sexo feminino, e aí você pergunta para a pessoa, você está grávida, né? Puxa vida, que bom. Não estou grávida não. Já fez isso? Eu já fiz esse tipo de pergunta no convívio. Chega um casal, um homem mais maduro e uma mulher mais nova. E eu já fiz essa pergunta. Nossa, é sua filha? Não, é minha mulher. Acho que alguns não vão querer ter convívio comigo aqui hoje, né? Mas sabe, tem outras perguntas interessantes. Sabe qual é a pergunta beco sem saída? É quando a sua mulher chega em casa e ela pergunta para você: querido, você está notando alguma coisa diferente em mim? Ela fala: meu Deus, me ajuda agora, por favor. Eu preciso descobrir o que está diferente na minha esposa. Senão a casa vai cair. E não vale eu falar para ela: é o brilho dos seus olhos. Eu tenho que descobrir exatamente o que ela tem de diferente, senão a casa cai. Né, querida? Você está linda hoje, viu? Pintou o cabelo. Mas Jesus é um mestre em fazer perguntas.
E é uma arte fazer perguntas. E ele faz essa pergunta muito inteligente, nada boba. Você quer ser curado? Talvez você esteja aqui pensando no seu casamento. Ah, mas meu casamento, você não conhece minha esposa. Você não conhece meu marido. Está difícil. Ah, talvez para alguns aqui, a pergunta seria, você quer ter um propósito de vida? Ah, mas eu já me iludi com tantas coisas. Talvez para outros aqui, você quer ter alegria, independente de circunstâncias. Ah, mas eu já vi tanta tristeza. Você quer voltar a ter ânimo em servir a Deus? Ah, mas eu já me desiludi com tanta coisa na igreja, com tantas igrejas. Talvez a pergunta seja, você quer restaurar o amor a Deus, como no princípio? Ah, mas eu já faz tanto tempo já, não sei se eu tenho essa esperança mais. Sabe, Jesus era um mestre em fazer perguntas. E qual seria a pergunta que Jesus faria para você hoje? Sabe, no versículo 6, diz que Jesus sabia que aquele paralítico estava lá há 38 anos. Sabe o que é impressionante? Jesus sabe cada detalhe das nossas vidas. Da sua vida, da sua vida, da sua vida, da sua vida. Como você chegou aqui hoje, o que você fez hoje, como você está emocionalmente. Jesus sabe. Ele sabe. Sabe tudo sobre nossas vidas. E a pergunta é, você quer mudar? Você quer ser curado? Sabe, esse querer que eu estou falando, é o mesmo querer, lá do começo, quando eu comecei a dizer sobre a Copa do Mundo, esse desejo, essa vontade que tira as forças da onde você não tem, e faz você buscar forças em Deus para você mudar, ou ajuda das pessoas que estão ao seu redor, é esse desejo que Jesus quer ver em nossos corações. Sabe, em Lucas 9, 23, acompanha comigo lá em Lucas 9, 23, várias vezes Jesus, ao se deparar com as pessoas, ao chamar as pessoas a segui-lo, ele faz essa pergunta sobre o desejo. Olha só em Lucas 9, versículo 23. Jesus chega diante de uma multidão, ele estava pregando a palavra, já falando, e ele chega, ele vira para a multidão e pergunta, e fala, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Ele disse, se alguém quer. Depois em Lucas 14, vira uma página aí, vamos em Lucas 14, versículo 26. De novo, Jesus está diante de seguidores ali, e ele vira aquelas pessoas e fala de novo. Certa vez, Lucas 14, versículo 26. Certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou para eles e disse, quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor, quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhar. De novo, quem quiser. Envolve um desejo. Um querer. Não é por coação, nem por medo, mas por desejo. Sabe, os chamados de Jesus estavam sempre embutido um desejo da parte de quem estava ouvindo. Um desejo. Sabe, os nossos relacionamentos aqui de discipulado, o encorajamento dos irmãos, pode nos ajudar e deve nos ajudar, é uma coisa preciosa. Mas sabe, se a outra parte não quer, fica difícil. Fica difícil. Você precisa querer. Ninguém consegue mudar uma outra pessoa se ela não tiver desejo de mudar. Tem que ter o querer. Sabe, continuando em João 6, versículo 60. De novo, Jesus com os discípulos. É interessante porque todos esses eventos que eu estou falando agora vieram um capítulo depois dessa passagem do paralítico.
Ele fala aqui em João 6, versículo 60, muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou, vocês querem me abandonar por causa disso? No versículo 66 agora. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos, será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo Deus que Deus enviou. Sabe, nesses trechos que eu li com vocês agora, aparece 4 vezes a palavra querer. Eles queriam. Depois eles, aqui nesse último trecho que eu li com vocês, eles não queriam mais. Alguns não queriam mais seguir Jesus e foram embora. E Jesus chega para os discípulos dele e fala, e aí, vocês também querem ir embora? Ou vocês querem ficar porque vocês querem mesmo me seguir? E aí Pedro fala, eles respondem, mas para quem nós vamos seguir? Sabe o que é interessante? Todos nós estamos seguindo alguma coisa. Ou é Jesus, ou é outra coisa. Ninguém está, não estou seguindo ninguém. Você está seguindo sim, alguém, alguma coisa. Tomara que seja Jesus. O ser humano sempre está seguindo alguém. Sabe, Jesus se interessa muito com os nossos sentimentos. Ele se interessa. Ele não quer ritos nem obrigações. Ele espera o nosso querer. Você quer? Você quer? Você quer ser espiritual? Você quer ter um relacionamento com Deus? Você quer ser um cristão de verdade? Você quer ser salvo? Você quer conhecer a palavra de Deus? Você quer ser transformado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus? Você quer? Você quer? Sabe, irmãos, nós mostramos nosso querer também com nossas atitudes. Não é só falar, eu quero. Você tem que demonstrar isso, não é? Sabe, eu lembro do irmão que estudou a Bíblia comigo. Eu fui na igreja no domingo, adorei a igreja no domingo, e ele chegou para mim e falou, vamos estudar a Bíblia? Vamos! Você quer estudar a Bíblia? Quero! Quando a gente pode estudar? Era um domingo. Domingo que vem eu posso estudar. Aí ele falou, domingo que vem é muito tempo, hein? A gente pode estudar agora? Eu falei, agora? Mas aonde? Aqui na calçada. Na calçada? É, aqui na calçada. Ele sentou comigo na calçada, na frente da igreja, onde havia os cultos, lá na meio da Jaú. Sentou e começou a fazer estudo de palavra comigo. Mostrando na Bíblia o poder da palavra de Deus. E eu fiquei com uma vergonha, porque eu falei, se chegar algum amigo meu agora aqui, me ver estudando a Bíblia. Eu tinha vergonha. Para minha vergonha, eu tinha vergonha. Mas sabe, o que me impressionou foi o amor desse irmão. E aí quando terminou o estudo, eu falei, opa, estou livre agora. Ele falou, quando é a próxima vez que a gente pode ajudar? Pode ser lá para a semana que vem. Ele falou, e amanhã? Amanhã, e agora, hein? Como é que eu fujo dessa? Eu falei, eu trabalho lá na Zona Sul. E você trabalha onde? Eu perguntei para ele. Eu trabalho aqui no centro. Eu falei, ufa, me livrei. Aí ele falou assim, eu vou no seu trabalho. E ele foi. Ele trabalhava na rua com carro, ele foi até o meu trabalho, lá na Zona Sul, aqui nas Nações Unidas, perto onde era Cartepila, na hora do almoço, estudou comigo de novo. E estudou todos os dias daquela semana, e na quinta-feira eu fui batizado. Ele me amou. Mostrou com atitudes. Eu lembro, conversando com o Marcelo Turiba, a semana passada nós tivemos uma saída. Cadê o Marcelo Turiba? Está ali. Eles foram lá em casa, tivemos uma saída. E eu lembro, faz mais de 20 anos, né, Marcelo? Você está ficando velho, hein?
Eu lembro desejando muito conhecer alguém, eu estava querendo muito conhecer alguém para poder compartilhar minha fé. E eu estava no Parque da Previdência e eu falei, Deus, me dá alguém aqui com o coração aberto, que tenha muita semelhança comigo. Ele é bonito que nem eu, assim, não é? E aí eu lembro da minha filha, a Priscila era pequena, e ela começou a brincar, e ela começou a brincar com a filha do Marcelo, que era da mesma idade dela. Aí eu me aproximei, eu falei para ele assim, prazer, Marcelo. Ele falou, Marcelo também. E aí eu estava estudando partitura naquela época que eu cantava na igreja. Acredite se quiser, eu cantava na igreja. Eu estava estudando partitura e ele também estava estudando música. E aí nós começamos a estudar a Bíblia, e aí ele foi batizado. E eu lembro, ele na nossa saída, ele estava contando as coisas que marcaram, as coisas que eu falei para ele, usando a Bíblia, que marcaram a vida dele, que eu nem lembrava mais. Ou seja, atitudes. As nossas atitudes mostram o nosso querer. Outros exemplos também. Eu estava falando com o João Batista, nós reafirmamos uma parceria, estamos tendo parceria, eu, a Rosângela, com o João e ali, e ele estava falando de Maceió, que é a cidade dos pais da Rosângela, do pai da Rosângela, e de um casal que estava lá morando em Maceió, e o João conhecia esse casal, acho que eles eram daqui de São Paulo, ele contou a história aqui para vocês. Esse casal decidiu ir para Salvador, para estudar a Bíblia lá, foram batizados. Depois, um outro casal também começou a estudar a Bíblia lá em Maceió e decidiu se mudar para Salvador. E foi também batizado. E quando o João estava compartilhando aqui, quando ele veio aqui, acho que o mês passado, ele falou de um casal que estava querendo ir para Salvador também. Um outro casal de Maceió. Eles foram e foram batizados. Agora são 8 pessoas de Maceió. Eles estão construindo a igreja de Maceió em Salvador. Mas eram irmãos que queriam buscar Cristo. E não ficou só nas palavras. Eles mudaram de estado para buscar Deus. Sabe, irmãos, e vários outros exemplos. Tem o Anselmo aqui da região leste. O Anselmo, eu lembro de estudando a Bíblia com o Anselmo. O Anselmo tinha sérios problemas com o alcoolismo. Fica tranquilo que eu perguntei para ele, ele me permitiu falar, tá? Ele tinha sérios problemas com o alcoolismo. Ele estudou a Bíblia, foi batizado e nunca mais caiu em pecado do alcoolismo. Abandonou. A Sueli do Carrião, eu lembro de estudando a Bíblia também com a Sueli do Carrião, a Rosângela. A Sueli fumava há 25 anos. Largou o cigarro, nunca mais fumou. Pessoas que demonstraram que queriam com as atitudes, fazendo coisas que mostravam que realmente queriam. Sabe, interessante, você está estudando a Bíblia, você quer ser um discípulo? Quer ser um seguidor de Jesus? Alguns falam, quero. Mas nem está lendo a Bíblia. Como é que você quer ser um seguidor de Jesus se nem ler a Bíblia você está lendo? O desejo, o querer, deve levar você a tomar atitudes. Não fique só falando o que quer. Faça. Leia a Bíblia. Vai atrás. Você diz que quer estar unido, mas não se compromete com os irmãos. Você disse que quer amar as pessoas, eu quero amar as pessoas, mas você não sai de casa. Como é que você vai amar as pessoas se você não sai de casa? Ah, eu quero tanto, eu quero estar na igreja, em casa, mas você não aparece lá. Eu quero uma parceria, estou atrás de uma parceria, mas já faz 1 ano e você não encontrou essa parceria. Você quer mesmo? Sabe, se você está batendo na porta dos irmãos aí, buscando essa parceria, que vai te ajudar tanto a abrir teu coração e ter um amigo para você poder compartilhar sua fé. Sabe, o paralítico da nossa história já fazia 38 anos doente com a mesma doença. E quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Ele não falou sim. Ele começou a dar as desculpas. Que eram boas desculpas. Sabe, as desculpas, dois tipos de desculpas.
Primeiro ele falou, ninguém me ajuda, ninguém me pega e me leva para lá. E tudo bem, é compreensível o que ele está falando, mas é muito fácil para nós, espiritualmente trazendo para a nossa vida, é muito fácil de colocar a responsabilidade para os outros. Eu não sou assim porque ninguém me ajuda. Eu não estou bem porque ninguém me ama. Eu não sou assim porque ninguém faz isso por mim. E a gente tende a colocar, a minha vida está assim porque é da minha esposa, porque é do meu marido. Mas poucas vezes a gente olha para o espelho e olha o responsável, que o responsável está ali, de frente para o espelho. O responsável por minha vida, as minhas decisões, sou eu mesmo. É você mesmo. E a outra coisa que ele fala nas desculpas que ele diz aqui, ele fala, ele jogou a culpa nos outros, e depois ele fala do egoísmo das pessoas. O primeiro que chegava lá, era curado. Imagina essa cena, se realmente aconteceu. Imagina essa cena. Todo mundo saindo, está mexendo na água. Sai, todo mundo passando, parece o metrô às 6 da manhã. Um passando por cima do outro para chegar lá primeiro. Do egoísmo. E eu sei, irmãos, que muitas vezes a gente usa essa desculpa para não buscar Deus de verdade. Mas as pessoas são egoístas. Até aqui na igreja, eu sinto que as pessoas têm problema com egoísmo. Mas lógico, é ser humano. Todo mundo aqui luta com o egoísmo. O egoísmo está presente em todos os lados. Aonde você for, vai ter gente egoísta. Até aqui na igreja. Porque é ser humano. A diferença é que quem está aqui está tentando mudar. Está tentando melhorar. Mas não ponha desculpa, porque as pessoas são egoístas com você. Vai você. Vamos lá, vamos dar o passo para vencer o egoísmo. O paralítico dá essas desculpas, que nós damos também. Eu já me peguei várias vezes dando essas desculpas. Sabe o outro paralítico, aquele de Marcos 2 que eu falei? Que ele reúne os amigos dele, lembra? Se você não conhece essa passagem, eu convido você a ler depois em Marcos 2. Ele reúne os amigos dele na maca, os amigos chegam na porta, vê aquela multidão, ele não consegue entrar. De novo ali o egoísmo, aquela individualismo das pessoas. E aí o que ele faz? Ele não se conforma, ele fala, vamos para o telhado. Eu fico imaginando ele tentando convencer os amigos dele tentando convencer ele, e ele chegando à conclusão, vamos para o telhado. E se você cair? Tudo bem, eu vou cair na frente de Jesus mesmo. E aí ele vai lá, ele desce, impressiona, e Jesus não fala para ele, você quer ser curado? Ele não fez essa pergunta. Ele curou. Eu adoro comparar esses dois paralíticos. Na misericórdia de Deus, Deus curou os dois. Mas comparando esses dois paralíticos, qual deles você mais se identifica? Esse que está buscando uma solução, querendo resolver, querendo achar solução para a sua vida espiritual, querendo achar solução para o seu casamento, para os seus relacionamentos, para como você educar seus filhos, ou aquele que está, ninguém me ajuda, está tão difícil, as pessoas estão egoístas, a igreja não é mais a mesma, não dá. Qual o paralítico que você se identifica? Jesus quer comunicar essa parábola para nós hoje, irmãos. Que Ele quer ver o nosso desejo. Sabe, no final ele pede para o paralítico, os dois, tanto que eu usei como, fiz vocês relembrarem, como esse que nós estamos lendo agora, ele pede para pegar a maca e levanta, pega a sua maca e vai. Ele podia falar, deixa sua maca aí. Mas ele estava falando, lembre-se de onde que você veio. Sabe o que Jesus quer comunicar com isso? Para nós lembrarmos de onde nós saímos. Da onde as mudanças que nós já tivemos, nós temos que lembrar, irmãos, às vezes somos tão ingratos. Quando eu paro, às vezes, para pensar de onde eu vim, de onde Deus me tirou, eu dobro meus joelhos no chão e agradeço a Deus. Porque eu não sei, com certeza eu não teria o casamento que eu tenho hoje, eu não teria os filhos que eu tenho hoje, os amigos que eu tenho hoje, o relacionamento que eu tenho com Deus hoje. Só isso já é motivo para dar glórias a Deus e agradecer muito a Deus.
trazer as lembranças. Lamentações fala isso, né? Para trazer à nossa memória o que nos dá esperança. Lembrar, praticar gratidão. Todos os dias, agradecer a Deus. Deus, muito obrigado, porque o Senhor me tirou de uma vida sem propósito. E lembrar de onde que você estava lá atrás. Nós temos uma memória muito curta. Lembrar de onde nós saímos. Talvez você está aqui ouvindo tudo isso e está falando assim, como é que eu posso então fazer para lembrar? Para eu querer? Eu não estou querendo. Esse desejo não está no meu coração. Eu queria muito ter essa vontade que você está falando aí. Como é que eu faço? Então, irmãos, várias vezes eu me peguei assim. Sem desejo de fazer as coisas, sem fé. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que nós temos que dar o primeiro passo. É mais ou menos do que a história de quando você começa a fazer exercício físico. É interessante isso. Eu tenho 51 anos, sei que não parece. Você não concorda, depois pode falar comigo, tá? Mas eu já ouvi minha vida inteira os irmãos falarem, amigos, você tem que fazer exercício físico. Você tem que fazer exercício físico. Eu falava, tá bom, irmão, eu vou fazer. Aí, às vezes eu ia fazer, não tinha ânimo de fazer. Eu via aqueles caras correndo. Super felizes, assim, parecia que estavam com os peitos estufados, assim, ó. Desejosos de correr. Eu falei, como é que eles conseguem ter essa alegria para correr? Eu não gosto de correr. Cada vez que eu corria, o desejo que eu tinha de parar e nunca mais correr. E eu ficava com uma inveja, eu falava, como é que eu quero ter essa alegria aí? Eu não consigo ter essa alegria aí. Aí abandonava, parava de fazer. Até que eu comecei a ter problemas. Você vai ficando um pouco mais velho, vai engordando, a barriga vai aparecendo, né? Você vai amarrar o cadastro, quase desmaia de falta de ar. Se você se identificou com isso aí, ó, é um bom sinal, viu? É hora de fazer exercício. Aí eu fiquei perto do Denis também, que o Denis te marca reunião de diáconos lá em casa, ele chega molhado. Ó, Denis, você tá? Eu estava correndo em volta do seu bairro aqui, ó. É um atleta nato, o Denis. E Deus colocou também várias pessoas ao meu redor. Eu falei, eu vou começar a pegar esse negócio aí, eu quero ter desejo de fazer exercício. E aí eu comecei, até que eu entrei numa academia, e eu olhava para os caras do meu lado, eles com aqueles halteres grandes, né? Halteres, aquele negócio, aquele eixo com duas bolas na ponta, e o meu parecia um cotonete. Eu queria fugir dali. Outro dia eu falei, não vou não. Vamos sim. E aí eu fui fazendo. E não é que eu estou começando a gostar do negócio? Estou correndo, eu estou correndo uns 20 minutos na esteira, viu? Eu paro algumas vezes, mas eu estou correndo. Mas aí você vai pegando o gosto pela coisa, porque você vai vendo resultados chegarem também. Alguns resultados vão chegando e você vai se animando. É muito similar à vida espiritual. Você vai fazendo mesmo sem vontade, você vai lá, busca um irmão para te ajudar, você faz um pouquinho, aí você continua perseverando, você vai vendo os resultados aparecerem. E você vai se animando. E Deus, na misericórdia dele, vai abençoando também. Então eu queria te animar com isso. Olha só, para terminar, em Filipenses 2, versículo 13, diz assim. Filipenses 2, versículo 13. Versículo 13. Pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Na NVI, esse mesmo versículo diz assim, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Por isso que eu acredito, irmão, você vai lá, você obedece, faz por obediência, vai lá. Deus vai produzir no seu coração o desejo de continuar.
e você vai crescendo em vontade de fazer, e Deus faz esse milagre. É isso que Jesus está querendo comunicar com essa parábola para nós hoje. Está desanimado? Dá o passo, vai atrás. Não fica sentado reclamando da vida. Vamos fazer, vamos atrás das soluções que a gente precisa. Seu casamento está ruim, pede ajuda. Vai atrás, acredita. Sua igreja em casa não está legal, vai lá, dá o primeiro passo, se une junto com os irmãos. Vamos fazer, vamos atrás, Deus vai abençoar. Pede a Deus, bate na porta dele. As nossas atitudes dizem mais do que 1000 palavras. E Deus, na misericórdia dele, faz o milagre. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que quer que nós participemos. A gente sabe que todo o trabalho, a maior parte do trabalho é o Senhor quem faz, Deus. Nós somos tão fracos e limitados, mas o Senhor quer que nós participemos desse trabalho, Senhor. O Senhor quer que nós sejamos seguidores para participar desse trabalho de salvação que o Senhor é quem faz. Pai, usa a nossa vida, Deus. Tira de nós as desculpas. Tira de nós, Pai, as lamentações. Aqui que nós possamos encarar as nossas responsabilidades e buscar esse querer que o Senhor tanto fala nas Escrituras, Deus. Que nós possamos ter esse querer de seguir o Senhor, querer de obedecer ao Senhor, Pai, querer de fazer a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus abençoe a todos.